Uma boa noite a todos. A nossa proposta da noite de hoje, então, está voltado a trabalhar esse tema, mediunidade, conceito e comprometimento. Se a gente pegar o pé da letra, mediunidade, ela vai ter uma separação que faz nos entender bem claramente a parte de médium, mediador, ligado ao quê? A nós, espíritos encarnados, e a espíritos desencarnados. Logicamente que é uma preocupação cada vez mais aprofundada desse estudo, porque a humanidade ela tem buscado se espiritualizar um pouquinho mais. E é muito difícil para a gente entender que nós, todos a princípio, somos médiums. Até então achávamos que seria médium todo aquele que visse, ouvisse os espíritos. Mas, a bem da verdade, quando a gente vai aprofundando o nosso conhecimento, nós vamos entender que desde o início, mais ou menos quando a gente vai estudar um pouco da antropologia, há 1 milhão de anos do nosso planeta Terra, o Australopithecus, como é que poderia o homem primitivo evoluir sem ter essa capacidade, esse dom que é a mediunidade? E não necessariamente que lá naquela época se teria conhecimento se visse ou se ouvisse espíritos. Mas a capacidade da mediunidade, nós vamos entender que conforme Deus nos dá a visão, a audição, o olfato, a gustação, o tato, a mediunidade nada mais, nada menos seria do que um sexto sentido. Mas como é que se dá como é que se processa esse sexto sentido, essa mediunidade? Se todos nós cremos em Deus, se todos nós cremos em Jesus, cremos no mentor, de que forma que esse Deus, que esse Jesus, que esses mentores se comunicam conosco? Então, logicamente que há esse intercâmbio mediúnico muito mais inconsciente do que a gente possa imaginar. E sempre houve, desde lá do início em que o homem começou a sua caminhada na fase hominal. Dessa forma, se não fosse dessa forma, se não houvesse esse sexto sentido, vamos dar esse nome, essa condição mediúnica, logicamente nós, seres humanos, na fase hominal em que nos encontramos, demoraríamos muito para evoluir, principalmente moralmente, sem ter constantemente essa inspiração dada por Deus, por Jesus, pelos nossos mentores, do certo, do errado, da programação, o que está quen e o que está além. Constantemente somos inspirados. Quando a gente entende que Deus nos dá esse dom, nós vamos ver que a palavra dom significa dádiva presente. Da mesma forma como Deus nos deu a visão, nos deu a audição, nos deu o tato, nos deu o olfato, nos deu a gustação, exatamente que é uma graça, para que a gente possa o quê? De uma forma na matéria, quando espíritos encarnados que estamos, podemos trabalhar a nossa programação do que viemos fazer. Mas, constantemente, teríamos que ser inspirados pelos mentores, por Jesus, por Deus, para que essa nossa programação, em conformidade com o nosso livre-arbítrio, cada vez mais fosse se lapidando, melhorando. Então, a capacidade mediúnica, esse termo mediunidade, nos assusta muito, mas constantemente somos inspirados por essas entidades. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, de que forma que se dá essa condição mediúnica? O que nós teríamos condições de captar? Nós sabemos que a maioria de nós aqui temos rádios, televisores, temos celulares e constantemente uma onda longa, média, curta, ultra curta está ultrapassando uma parabólica ou está entrando num satélite, entrando no nosso celular e nós identificando chamadas ou vendo vídeo, etc. Da mesma forma, na nossa casa, aqui na Casa Espírita, em qualquer lugar do universo, constantemente existem essas ondas de pensamento,
batem no nosso corpo perispiritual e nós vamos identificando essas sensações. Nós vamos ver na noite de hoje. É lógico que nós não vamos poder aprofundar como gostaríamos, em virtude do tempo, mas nós temos nas quartas-feiras e nos sábados, quarta-feira às 8 da noite, com o facilitador Jefferson, e sábado às 2 horas, com a Ângela Cunha, a facilitadora, que onde quem está entrando na casa hoje pode tirar dúvidas, etc., aprofundar um bocadinho mais do que a gente vai tratar então. Né? Então, essas ondas constantemente chegam, adentram o nosso corpo espiritual e adentram o nosso corpo físico, e através dos sentidos a gente vai tentando decodificar essas sensações. É lógico que no dia a dia, como nós estamos presos muito mais, entre aspas, a esses 5 sentidos, a gente não consegue clarear, decodificar, fazer uma leitura mais apurada do que nós estamos sentindo. Apenas quando as sensações se dão muito fortes. Quando a gente vai num ambiente ou quando a gente vai numa casa e sente uma impressão, um frio, alguma coisa esquisita, fica claro para nós. Mas longe de identificar que isso seria uma mediunidade. Né? Então, todas essas ondas psíquicas, essas ondas finas, ultrafinas, que estão espalhadas nesse universo, constantemente o nosso espírito, consciente e inconsciente, constantemente está captando essas ondas. Então, logicamente, por não serem percebidas pelos 5 sentidos como gostaríamos, o que acontece? Tem sido um grande enigma para toda a humanidade durante todos esse milhão de anos que já se passou. A doutrina espírita, a mediunidade, não é uma palavra que a doutrina espírita criou, ou um estudo, uma ciência que a doutrina espírita criou. Ela já vem sendo estudada há milhares de anos. Onde se tem conhecimento, os antigos Vedas hindus, mais ou menos isso, uns estudos dizem que há 5.000, outros 8.000 anos, que já vem trabalhando com o plano espiritual há um bom tempo. Nós vamos ver aqui que no Allan Kardec, na Gênesis, ele vai dizer assim, ó, é uma faculdade orgânica de que são dotadas todas as criaturas em maior ou menor grau de desenvolvimento. A criança, o idoso, o doente, o são, o alto, o baixo, o inteligente, o deficiente, todos têm essa capacidade. E por que isso? Porque Deus, por mais que a gente tenha dificuldade de se comunicar com Deus, Deus se comunica conosco. Jesus se comunica conosco. Nosso mentor se comunica conosco. Então, essa condição desse 6º sentido faz parte de todo e qualquer ser humano. Não depende das qualidades morais do médium. Então, não é, tem que ser um espírito de muita boa ação, de uma moralidade muito elevada, para ser merecedor de captar essas energias. Não. Por quê? Porque quando a gente vai aprofundando a doutrina espírita, principalmente na parte das diferentes moradas do reino do nosso Pai, nós vamos perceber que tem moradas pesadas, de espíritos que ainda não se encontram numa moral elevada. Então, o que acontece? Constantemente, esses espíritos também se comunicam conosco. Agora, tudo vai depender da nossa condição moral. Então, se nós somos um espírito que ainda a nossa moralidade não faz jus com os códigos de ética moral do nosso Pai, é lógico que a nossa sintonia vai ser muito baixa, vai ser muito perturbatória. Então, nós vamos ter muita facilidade para nos conectarmos com esse outro tipo de vibração. Então, tanto faz. Uma moral boa ou uma moral que não seja muito boa, a condição mediúnica ela vai estar acontecendo. Mas é lógico que a finalidade desse objetivo da mediunidade está ligado ao quê? Principalmente quando a gente vai ler, por exemplo, no último livro da série André Luiz, psicografado por Chico Xavier, A Vida Continua, nós vamos ver o início, o primeiro capítulo desse livro, o que as entidades que desencarnaram, né? uma senhora e um senhor um pouquinho mais de idade, eles vão se dar conta que eles começam a se comunicar através do quê?
do pensamento, que as pessoas na volta desencarnada, na morada onde eles estão, não falam, e é simplesmente pelo pensamento. Então, a mediunidade, ela tem um desses objetivos de exatamente o quê? A comunicação, como é que se vai dar lá no futuro do futuro, daqui a milhares de anos da nossa existência. Quando nós formos simplesmente num corpo perispiritual, quando não mais estivermos nessa carne, nesse uniforme, em outra morada, como é que nós vamos nos comunicar? Não vai ter todo o aparelho fonoarticulatório. Nós não vamos ter pulmão, como é esse pulmão, essa parte da fala, da língua, dos dentes, dos músculos. Como é que vai ser isso? Né? Então, vai se dar de pensamento para pensamento. Então, a mediunidade nada mais é, no plano terrestre, além de resgatar algo que nós já vamos ver daqui a um pouquinho, também é um aperfeiçoamento desse sexto sentido, porque amanhã, daqui a milhares ou milhões de anos, vai ser a nossa forma de comunicação. Nós não vamos enxergar mais com esses olhos, nós não vamos ouvir mais com esse ouvido, nós não vamos mais tocar com essa parte motora, nós vamos ter o quê? Desenvolvido essa condição de comunicação telepática. Da mesma forma que a gente sabe que quanto mais moralmente nós formos evoluindo, mais condição de sintonizar cada vez mais ondas ultra curtas, que significa o quê? Com entidades cada vez mais sublimes. Por que nós não conseguimos enxergar o nosso mentor? Por que nós não conseguimos, longe de enxergar Jesus? Deus, então, a gente nem fala. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 11, diz que quando o homem tiver alcançado a sua moralidade plena, relativa ao planeta, né, logicamente que ele vai conseguir o quê? Ver, entender Deus. Olha só que coisa linda. Mas o que precisa? Precisa ter uma moralidade, uma bondade, aquele amor incondicional, aquele exemplo maior que foi Jesus. Jesus tem esse alcance moral, então ele conseguia se conectar diretamente com o Pai. Nós não conseguimos. Nós conseguimos sim já, quando no momento de um passe, no momento de uma oração, no momento de um pensamento elevado, o que nós sentimos? Um calor, uma vibração boa, uma leveza, mas nós não ouvimos vozezinhas. Faz isso, não faz aquilo. O mentor, aliás, não faz isso. Dá força, dá luz, mas ele não dá conselho. Esse conselho como a gente gostaria, né? A gente sente esse andar nas nuvens, essa leveza, esse ânimo de tocar a vida. Então, isso a gente já consegue sentir. Ver e ouvir, raras são as pessoas que percebem esses espíritos de luz. É lógico, quando a gente vai estudando, aprofundando a mediunidade, a gente vai entender Chico Xavier, a gente vai entender o Divaldo, a gente vai entender Raul, a gente vai entender vários médiuns maravilhosos em todo o nosso Novo Testamento, de ter em estado de êxtase, de perceber espíritos iluminados. Mas por quê? Porque eram almas muito boas. Como não é nosso caso ainda, então a gente mal consegue conectar. Mas receber, sim, isso sim. Né? Então, através também da mediunidade, nós vamos ter cada vez mais essa capacidade de desenvolver essa questão psíquica, que, a bem da verdade, queridos irmãos, quem de nós consegue fazer uma adequação, uma meditação diária do que são os nossos pensamentos? Quem é que consegue, antes de uma ação, a gente consegue refletir adequadamente, com noção de causa, de efeito, aquilo lá, será que está certo, será que está errado? Pum, quando vê a gente faz. A gente fez. Né? Então, a mediunidade também nos dá essa condição de frear o nosso pensamento, de ter uma reflexão, um autoconhecimento do certo e do errado, de tentar sentir, de acordo com as leis do universo, se isso vai fazer um bem ou não vai fazer um bem, e principalmente fazer o bem para alguém. A mediunidade, dentro de toda a nossa história, nós vamos ver desde aquele homem primitivo,
essa busca incessante que o ser humano tem desde lá do início da sua fase hominal, saindo do animal, adentrando ao hominal. Nós vamos ver aquele homem que fomos primitivos do passado, em que nós procurávamos Deus no tronco da árvore, do raio, da chuva. Então, buscando sempre esse contato com o além. Nós vamos ver na Índia, os Vedas, como a gente falou, na China, no Egito, na Grécia, em Roma, o quanto os grandes Césares, os grandes faraós, os grandes imperadores romanos, eles buscavam dentro das suas sacerdotisas, das suas pitonisas, buscavam esse contato com o mundo espiritual. E eram pessoas completamente afastadas do dia a dia, que tentavam se manter o mais pureza possível, no sentido moral e religioso, para tentar o quê? Ser merecedora de receber esse contato do além. Então, isso é muito mais antigo que a gente possa imaginar. Nós vamos ver também que, infelizmente, de onde se tem conhecimento, pode passar a próxima, por favor. Infelizmente, vários séculos, toda essa percepção mediúnica, nós vemos exemplo, por exemplo, da Joana d'Arc, que foi queimada, né? Então, no período de Inquisição, os hereges, que eram considerados esses que viam, ouviam, eram simplesmente ignorados e queimados. Por quê? Porque eram ditos como loucos, como demônios, como bruxos. Mas não é. Porque se a gente fosse estudar a sério tudo que o Antigo Testamento, nós vamos ver Moisés, como é que Moisés consegue perceber nas tábuas os 10 mandamentos? Isso é um tipo de mediunidade de efeito físico. Então, e daí Moisés seria um bruxo? Não, né? Um espírito iluminado que vem com essa preocupação. Então, nós vamos ver, na próxima, por favor, nós vamos ver que na história toda, nós vamos ver grandes espíritos encarnados, não necessariamente religiosos. Nós vamos ver Leonardo da Vinci, nós vamos ver Mozart, logicamente Jesus, Moisés. Nós vamos ver vários e vários homens ilustres que constantemente na sua existência terrena eles eram inspirados por entidades para dar seguimento ao seu trabalho, como foi Chico Xavier. Nós vamos ver também que o mecanismo da mediunidade, o que muitas vezes as pessoas nos perguntam, como é que se dá, como é que se processa, como se isso se desse por um acaso. Quando se escuta um barulho, uma mediunidade de efeito físico, quando estrala uma porta, uma parede, cai um quadro, ou ouve vozes, ou sussurros, ou enxerga um vulto. O que nós temos que ter certeza? Que para tal acontecimento ocorrer, nós vamos precisar, é como se fosse uma regra, uma equação matemática que eu brinco, né? Em primeiro lugar, para ver essa questão mediúnica, tem que ter os dois contatos, o mundo espiritual e nós. Para que ocorra essa comunicação, seja consciente ou inconsciente, não pode ser ao léu. Porque vocês conseguem imaginar, gente, a população do mundo espiritual é muito maior do que a nossa, 7 bilhões. Então vocês imaginem se aqui nessa sala, né, graças a Deus é uma casa espírita, supõe-se que estejamos iluminados por entidades boas, nossos mentores, mas não é assim. O planeta Terra não é assim. Tem muitas entidades que não estão tão bem ainda. Como nós, terrenos encarnados, também não predomina espíritos encarnados do bem no planeta Terra. Então o mundo espiritual da mesma forma. Vocês imaginem se isso fosse de qualquer forma. Se essas comunicações mediúnicas se dessem à revelia. Ah, aquele espírito quer falar com o outro, aquele espírito quer assustar o outro. Seria um caos. Então, a bem da verdade, quando a gente aprofunda o conhecimento, em primeiro lugar, qualquer tipo de mediunidade, de fenômeno mediúnico, tem que ter a permissão de Deus. Supervisão dos espíritos superiores. Então, os mentores daquela entidade que não está bem, ou daquela entidade que esteja muito bem,
o meu mentor, o mentor de qualquer um de nós, eles têm que ver lei de ação e reação, se tem alguma ligação, se qualquer entidade pode nos perturbar. Não é assim, né, gente? Porque senão seria um caos. Então, eles vão analisar toda essa ocorrência do que pode e do que não pode. Tem que ter o fluido cósmico universal, uma força maior que vai fazer uma cortina se mexer, ou que uma voz aparecer, que vai ser audível, uma clareaudiência, uma clarividência. Então, esse fluido cósmico universal, entre aspas, é como se fosse a massa que fosse gerar aquela energia. É um pouco complicado de se entender, mas com os estudos fica mais fácil. O fluido perispiritual inconsciente e ou consciente do espírito encarnado e do espírito desencarnado. Gente, isso é uma ciência, né? Porque o fluido perispiritual não existe, como antigamente se dizia muito, o espírito incorporou no médium. Não existe um espírito entrar dentro de alguém. Existe, então, essa conexão, essa ligação fluídica, essa aproximação de fluido perispiritual do espírito encarnado com o espírito desencarnado. De uma forma consciente e inconsciente. O espírito desencarnado nem se dá conta, ou o espírito encarnado não se dá conta. E quando vê, tem a comunicação. Mas com a permissão de Deus, supervisão dos mentores, fluido cósmico universal. Né? Então, é dessa forma que se dá esse mecanismo. Para a gente entender, por exemplo, os olhos, para enxergar a gente precisa dos olhos, a gente precisa do centro de força, nós precisamos da parte do nosso cérebro para poder decodificar essas imagens. Da mesma forma, esse sexto sentido, ele vai se dar no nosso corpo, a primeira porta de entrada dessas sensações, dessas ondas que estão aqui fora, através da nossa glândula pineal. Essa epífise que a gente chama como missionários da luz, André Luiz nos orienta, que no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise, que é a glândula pineal, desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, essa glândula pineal, é que se a gente pudesse traçar uma linha reta aqui no meio da cabeça e no meio da testa, onde se encontram essas linhas, a glândula pineal é menor do que um grão de ervilha. Vocês imaginem. A medicina nos diz que ela é importantíssima e é para o crescimento, para hormônios, etc. Logicamente que ainda não adentrou o sexto sentido da nossa mediunidade. Mas é ali a porta de entrada, é onde a nossa alma está conectada, a primeira conexão, espírito-corpo se dá na glândula pineal. Então, tudo que a gente recebe dessas ondas telúricas, essas ondas que a gente não consegue nem decodificar direito, tudo passa pela glândula pineal. E ela vai distribuindo essas impressões, como nós vamos ver. Nós vamos entender ali, ó. Então, um espírito desencarnado, o espírito encarnado, então ninguém entra dentro de ninguém. Isso tem que estar muito claro. O que se dá é essa aproximação e através dos centros de forças, 7 importantes centros de forças que nós temos, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico-gástrico, genésico, cada centro de força vai ser responsável de decodificar essas sensações. Se nós temos uma entidade que, vamos supor, desencarnou com um mal cardíaco, um infarto, e ela está no mundo espiritual meio perturbado, não sabe que desencarnou. Não quer dizer que ela vá nos perturbar, vá nos fazer mal. Nós temos que entender, gente, que estudar a vida depois da morte, com mais detalhes, com mais riqueza, a doutrina espírita é que tem mais conseguido explicar. Não menosprezando outras religiões, não é isso que eu estou falando. Né? Então, o que acontece? Muitas pessoas desencarnam e não sabem nem que desencarnaram. Então, às vezes é um vô, um tio, uma mãe que desencarnam e não tinha conhecimento nenhum de vida espiritual.
E muitas vezes estão lá, entre aspas, batendo na nossa porta, estão lá na nossa casa. E querem nos assustar? Não! Uma vovó, uma mamãe, um papai, um filhinho vai querer assustar? Não! Por que vocês não me ouvem? Por que vocês não me veem? O que aconteceu comigo? Eu estou com essa dor aqui ainda, né? E daí o que acontece? Se nós temos alguém na família, uma criança, um idoso, ou qualquer um de nós, mais jovem, o que acontece? Pela uma questão mediúnica inconsciente, nós podemos captar essas percepções daquela vovozinha. E se ela foi do coração, o nosso centro de força cardíaco, aqui assim, além de sentir uma dor, né, pode ficar angustiada, eu estou com sufocamento, uma coisa ruim. Opa, me esqueço que eu estou conseguindo. Então, a gente pode sentir isso, nós podemos sentir. Mas não queira dizer que isso seja nosso. A mediunidade é uma condição orgânica, sim, porque passa pela pineal e a pineal espalha pelos nossos órgãos. Então a gente sente, a gente decodifica, mas a gente não sabe direito o que é isso. Então, esses centros de forças, da mesma forma que tem esses cones que vêm para esse lado, também vêm para trás. Então a gente capta essas ondas de qualquer parte que no espaço em que nós estejamos, que estejam ligados a nós. Nós vamos ver também que essa percepção mediúnica, ela pode ser muito sutil, que a gente nem se dá conta. E normalmente, graças a Deus, é isso que acontece. Né? Porque vocês imaginem o quanto nos perturbaria perceber, ouvir, sentir dores, perceber vultos, ouvir vozes. Então, isso atrapalharia muito a nossa programação dessa existência. Raros são as pessoas encarnadas que têm uma condição plena, um equilíbrio espiritual para poder lidar com essas percepções deste planeta terreno e o que dirá também o que não é, o que está desencarnado. Então, seria muito complicado. Né? Então, para essas pessoas não é tão difícil. Então, a forma de manifestação, de perceber essas percepções pode ser consciente, como o Chico Xavier, como o Divaldo, pode ser semiconsciente, como é a grande maioria dos médiuns que estudam, que participam dos estudos, no tempo devido começa com a mediunidade. Então tem toda uma preparação, não é chegar na casa espírita, fazer um atendimento fraterno, estou vendo espíritos, então tu já vai trabalhar na mediúnica. Há anos atrás, mais ou menos era assim. Hoje em dia, não é mais. Né? E, lógico, a pessoa tem que ter uma maturidade, uma certa maturidade, um conhecimento para poder lidar com tudo isso. Então, e também de uma forma inconsciente. Essa inconsciente, muitas vezes, a gente nem está se dando conta. Né? Ou então, de uma forma muito inconsciente, como é o Chico Xavier, que tinha a condição plena. É um dos exemplos melhores, maiores de médium que nós já tivemos no planeta Terra, que ele simplesmente conseguia permitir que um espírito escrevesse, psicografasse em francês, outra língua, espelhado de trás para diante, várias comprovações foi feita. Né? Chico Xavier tinha essa capacidade. Então, a mediunidade, ela tem como, então, é uma condição natural, todos nós temos. Por quê? Porque é uma forma de Deus se comunicar conosco. Ainda dificilmente conseguimos comunicar diretamente com Ele. Então, muitas vezes ela está ligada também a provas e expiações, e nós já vamos entender por quê. Por que determinadas pessoas, e normalmente alguém tem na família, algum ente querido que tem essas perturbações psíquicas espirituais, que vê vultos, que tem medo, que faz o pânico. E por que essas pessoas têm que passar por esses testes? Então, como se fosse prova e ou expiação. E nós temos o medionato mediúnico, que a gente chama, que são exemplos maiores de espíritos encarnados, como o Chico, como o Divaldo, espíritos do bem, que são merecedores de perceber claramente esses espíritos de luz. Os mentores, né? O Chico, o Emmanuel, o Divaldo, a Joana de Ângeles, o Raul percebia muito o Camilo, via, ouvia, conversava, mas por quê?
Porque eram espíritos que tinham uma condição espiritual, moral muito elevada, então já eram merecedores de perceber. Por isso que nós não percebemos ainda os nossos mentores, né? A próxima, nós vamos ver assim, a lei, no livro No Invisível de Leon Denis, ele deixa claro assim, ó, a lei de atração rege todas as vibrações, aproximam e vinculam as almas, os corações e os pensamentos. Então, toda condição mediúnica, para que ela ocorra, tem que haver o quê? Uma sintonia. Se constantemente nos sentimos pesados, angustiados, tristes, depressivos, no mundo espiritual existem pessoas depressivas, angustiadas, brabas, odiosas, irritadas, viciadas, que morreram por causa do cigarro, por causa da bebida, por causa da droga. Então, no mundo espiritual, como tem aqui, tem no mundo espiritual. Se os nossos pensamentos constantemente estão voltados à doença, à sacanagem, à traição, à mentira, à inveja, à raiva, o ódio, é lógico que nós vamos estar atraindo o quê? Esse tipo de onda. O contrário, tentar fazer o bem, tentar melhorar, tentar sair de um vício, né? Então, cada vez mais a gente vai sendo merecedor de sintonizar espíritos também que estão nessa mesma condição vibratória. A próxima. Constantemente, então, é aquela história do diabinho e do anjinho, né? Então, um lado nos puxa por uma coisa, outro lado nos puxa por outra. Mas o que tem que estar muito claro, gente? E a doutrina espírita nos deixa sempre muito claro que a decisão do certo, do errado, sempre vai ser nossa. Não existe, porque uma inspiração me chamou para fazer tal coisa, ou fiz porque eu fui inspirado por aquilo. Não. Deus é um Pai amoroso. Deus jamais permitiria que essas interrupções que constantemente nós passamos pudesse ser o diretriz da nossa ação. Então, tudo e qualquer ação que se faça, para o bem ou para o mal, é o espírito encarnado que é o gestor. Ele é o gestor desse corpo. Ele é o gestor dessa programação de vida. Então, depende única e exclusivamente dos nossos pensamentos. As pessoas, eu não consigo parar de fumar porque está cheio de entidade me puxando para fumar. Pode até ter, quem duvida. Mas quem pega o cigarro e liga e acende o fogo e dá a tragada, não é o espírito, é a pessoa. O espírito depois pode até usar o cigarro, né? A fumaça, pegar o fluido e fumar. Mas quem vai lá e acende, etc., é a pessoa encarnada, né? Então, nós somos os responsáveis por essa programação de vida. Nós vamos ver assim que a mediunidade, ela se divide em dois tipos de fenômenos, os fenômenos físicos e os fenômenos inteligentes. Os físicos é tudo que está ligado à matéria. Empurrar, mexer, ouvir vozes, uma cortina que se balança. Então, tudo que está relacionado com a matéria, as alterações que essas emanações fluídicas, daquela fórmula que a gente viu anteriormente, elas é que vão ser responsáveis de fazer movimentar alguma coisa no espaço físico. O que tem que estar muito claro? Um de nós encarnados tem que ter essa capacidade de mediunidade de efeito físico, consciente e inconsciente. Agora, graças a Deus, que essa mediunidade de efeito físico pouco se vê, porque vocês imaginem como ia ser bastante confuso. Constantemente se mexer coisa, cair panela, cair quadro, etc. da nossa casa, né? Ia ser muito complicado. Mas a mediunidade de fenômeno inteligente, então, ela está muito ligada exatamente à glândula pineal, emanações fluídicas, pensamento, e a gente constantemente, nós estamos o quê? Sentimos através da nossa mente, ou a psicografia, ou a psicofonia. Então, vai ser a forma em que esses fenômenos vão acontecer. Tem que passar pela mente do médium. Por isso que ela é inteligente. Às vezes a gente demora para entender o que é fenômeno físico, o que é fenômeno intelectual.
Então, o físico não necessariamente passa pelo pensamento do médium. Agora, a intelectual, sim, passa pelo centro de força frontal, principalmente para quê? Para que o médium encarnado tenha a condição de decodificar essa mensagem. Nós vamos ver que tem vários tipos de fenômenos físicos, é lógico que em função do nosso tempo a gente não consegue citá-los e aprofundá-los, né? Mas é tudo que a gente, desde um barulhinho de ouvir um estalito, uma voz, ouvir uma voz direta, uma escrita num giz aparecer num quadro, tem vários. Quando a gente lê o livro dos médiuns, do Allan Kardec, então ele vai dar uma explicação bem mais sucinta o que significa cada um desse tipo de fenômeno, tá? A intelectual, nós vamos ver também inspirativa, vidência, audiência, psicometria, psicofonia, psicografia, exatamente por quê? Por que psico? Porque tem que passar pela mente do médium. Então o médium, a princípio, consegue decodificar o que é dele, o que não é dele, o que se escreve, o que se fala. Isso, gente, precisa de muito treinamento, muito estudo e principalmente uma moral, se tentar cada vez mais ser uma pessoa do bem. A próxima, nós vamos ver que o Emmanuel, essa leitura do Emmanuel, eu vou me permitir ler na íntegra, exatamente para que as pessoas tenham um esclarecimento maior e não saiam daqui também assustadas, certo? Os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificar em favor do grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, quando a gente viu anteriormente a finalidade da mediunidade, quando a gente leu Provas e Expiação, nós vamos entender que a maioria dos médiuns que percebe entidades pesadas, escuta coisas pesadas, tem pesadelos horríveis. Então, constantemente o quê? São espíritos encarnados que no passado, em outras existências, fizeram mau uso da sua programação. E vem com essa capacidade mediúnica um pouco mais liberada, exatamente o quê? Para acelerar esse processo de resgate. Então, quando a gente, nós leigos, quando a gente, ele é médium, deve ser um espírito, não é bem assim, né, gente? Se é um espírito de mediunato, que nem Chico Xavier, etc., é outro tipo de espírito. Mas a maioria de nós, que enxergamos, ouvimos, etc., qualquer um de nós, não queira dizer que a gente seja uma pessoa muito diferente. Não, muito antes, pelo contrário. Como Emmanuel nos diz, nós estamos muito mais comprometidos ainda. Além de fazer a nossa parte do nosso trabalho do dia a dia como encarnados, ainda nós temos o quê? Que ajudar o mundo espiritual, aqueles que outrora no passado certamente ajudamos a desviar. Então, é um compromisso em dobro numa existência. Nós vamos ver também que do Edanauer Novaes, ele diz assim, o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo, justamente pelo inusitado dos indícios, bem como pela cultura preconceituosa a respeito, que desaparece com o início do estudo e vinculação a um grupo espírita sério. Então, a gente sempre orienta quando as pessoas têm essas percepções, vamos passar a próxima, esses vários sintomas, mal-estar em ambiente, transtorno de humor, inquietação sem motivo, raiva, fobias, pânicos, mal-estar diante de pessoas ou lugares, alteração repentina de personalidade, vazio no peito, sentimento de angústia, bloqueio mental e criativo, pensamento autodestrutivo, problema de sono, insônia, dores sem causa aparência, agitação sem ter uma adequação. Então, assim, um pouco de, todos nós temos um pouquinho disso, né? Mas a bem da verdade é na frequência. Constantemente a pessoa é dessa forma. Pode ser manifestações mediúnicas, sim. Então, quanto mais ela tentar buscar ajuda na casa espírita, no caso,
mais esses sintomas que a gente viu vão o quê? Amenizando, diminuindo. Porque cada vez que se adentra uma casa espírita, essas perturbações mediúnicas, entre aspas, essas nódoas, essas manchas que ficam espalhadas no perispírito de cada um de nós, o mundo espiritual, dentro da nossa tentativa de melhorar, eles vão nos ajudando o quê? A amenizar tudo isso. E se tem entidades que estão ligadas a nós, espíritos que querem nos obsediar, porque lá no passado, em alguma existência, a gente fez mal, ou se a gente fuma, ou se a gente bebe, ou se a gente tem raiva, tem ódio, tem depressão, constantemente a gente está sintonizado com esses espíritos. Então, o mundo espiritual, de uma casa espírita, no caso, eles nos ajudam o quê? A cortar com muito carinho, delicadamente, esses laços. Da mesma forma que convidam esses espíritos também a receberem tratamento nas moradas espirituais. É assim que funciona. Nós vamos ver que então os vários auxílios que uma casa espírita tem para quando nós sentimos ou sabemos de um ente querido, um amigo, um colega que passa por essas perturbações. Nós vamos ver que tem as palestras públicas, atendimento fraterno, apoio vibratório, oração, pensamento, ação no bem. Essa pessoa ela tem que tentar, e cada um de nós, gente, nós sabemos exatamente como espíritos milenares que somos, espíritos antigos, por mais que tenhamos idade de 20 ou de 3 ou de 5, nós temos consciência do certo e do errado. A criança, a partir de mais ou menos 7 anos, ela sabe o certo e o errado, tanto que ela faz escondido. Não vou dizer nem o adulto, que sabe como fazer escondido, né? Então, nós temos consciência daquilo que nós desviamos. Então, nós temos que mudar. O que nós vamos querer? Mais uma existência no futuro, com a mesma programação? Passar pelos mesmos testes? O que é mais fácil? É exatamente aproveitar essa condição de estarmos aqui e tentar mudar aquilo que nós, lá no seu escondidinho, que a gente às vezes não tem coragem nem de contar para o seu parceiro, para a sua parceira, aquilo de errado que faz. É tentar mudar isso. É exatamente aí que muitas vezes está o grande segredo da virada. É mudança de atitude. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Ninguém que tem essas percepções, esses sintomas que a gente viu, vai chegar numa casa espírita e vai trabalhar na mediunidade. Vai passar por todo um estudo, 3, 4, 5, 6 anos, até começar os estudos da mediunidade e depois começar com as práticas mediúnicas. E durante esse percorrer desses anos, principalmente estudando as leis morais da doutrina espírita, não que os espíritas sejam santos, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas é tentar mudar aquilo que é deficiente em cada um de nós. E muitas vezes nós vamos precisar percorrer toda uma existência para nos libertarmos, quiçá, de uma deficiência. Mas o mundo espiritual, ele conta com isso, porque eles sabem que é difícil. Eles já estiveram encarnados, eles já tiveram que fazer essa mudança de atitude também. Por serem espíritos superiores, que talvez pouco encarnem ou raramente encarnem, eles já passaram por tudo isso. E eles sabem o quanto é difícil uma mudança de atitude, o quanto é difícil preconizar aquilo que Jesus sabiamente falou. Que seja o teu sim, sim, que seja o teu não, não. Que a gente consiga dizer sim, quando é devido sim, que a gente consiga dizer não, quando é devido não. Então, o Evangelho no Lar, a Casa Espírita nos orienta, o Evangelho no Lar, porque é um momento de comunhão, não somente daquela família que geralmente tem desajustes afetivos, principalmente ligados às outras existências, mas principalmente porque aquilo que Jesus disse, quando 2 ou mais ali estiverem orando, eu lá estarei. Olha que coisa linda. E Jesus é enfático, porque ele não diz 1, ele fala em 2. E por que será que Jesus diz 2? Uma das lógicas que nós conseguimos achar é porque os 2 precisam. Se vive na montanha, não consegue perceber seus defeitos. Quando a gente convive a 2,
A gente percebe o defeito do outro mais facilmente, infelizmente, né? O nosso a gente não percebe, o do outro a gente percebe. Então, quando Jesus fala que quando 2 ou mais ali estiverem orando no nome de Deus, no nome de Jesus, eu lá estarei. Então, não são 2 que estão ali. Além desses 2, tem mais 2. Tem os mentores. Além desses mentores, pode ter os espíritos familiares queridos, mas também pode ter os espíritos também familiares não muito queridos. Pode ter obsessores. Então, esses mentores, eles captam toda essa união. E não é por um acaso, quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente abre aquela página, tudo a ver com a gente. Exatamente por quê? Porque os mentores estão nos orientando. E muitas vezes aquela leitura está ligada não somente ao conflito dessa existência, mas o conflito de tantas outras existências daquelas outras entidades que estão ali naquela volta. Então, o mundo espiritual aproveita para nos dar uma sacudida de leve, mas também orientar, ajudar esses espíritos que não estão bem, para que possam ser encaminhados, dentro do seu livre-arbítrio, às diferentes moradas do mundo espiritual. A Casa Espírita também nos ajuda com a água e os passes fluídicos, que vocês sabem, e quando essas percepções, em conjunto com a Casa Espírita, ainda nós podemos buscar ajuda médica e ou psicoterapêutica quando necessário. E de praxe, a gente sabe que a Casa Espírita tem condições maravilhosas de nos ajudar. Mas também sabemos, não é por um acaso que Deus permite, o avanço da psiquiatria com as medicações, etc., para quê? Para que esses centros de forças possam ser amenizados, para essas vibrações, a captação dessas ondas possam ser bloqueadas para não perturbar aquela pessoa. E no devido tempo, quando ela vai se reajustando, pelos passos, evangelho, tudo, os estudos, etc., a ação, a mudança de ação no bem, quando a gente vê, a psiquiatria pode começar o quê? Junto com a orientação do médico, diminuir essas medicações e a pessoa consegue não mais ter essas perturbações. Então, é esse conhecimento que nos faculta a ter a plena serenidade da nossa consciência, da nossa programação de vida, do que viemos fazer aqui. Nós vamos ver, já concluindo, as reuniões mediúnicas. Gente, então todo o trabalho mediúnico, que seja, é o ideal? Que seja feito na casa espírita. A pessoa que percebe tudo isso e que não está engajada a uma casa espírita, que venha, que se associe, que participe dos grupos de estudos e lá no devido tempo pode se transformar no médium, sim, não tem problema nenhum. Mas as reuniões mediúnicas, elas somente devem se dar na casa espírita. Por que isso? Porque lá fora, na nossa casa, a gente não tem essa toda a organização do mundo espiritual. Nós não podemos, quiçá, pegar um bisturi e cortar o nosso rosto, seja lá o que for, para tirar uma coisinha. Porque nós não somos médicos, nós não temos estudos. A nossa casa, a nossa sala, o nosso quarto, o nosso banheiro não é higienizado plenamente. Então nós não podemos fazer isso. Uma cirurgia, uma simples cirurgia de tirar uma acnezinha, nós não podemos fazer dessa forma. O que dirá um trabalho mediúnico, que nós não enxergamos, nós não ouvimos, nós não sabemos o que está por aqui. Agora, a equipe espiritual, organizada, preparada, com a asepsia perfeita do mundo espiritual, sim, tem condição. Então, se brincava muito de jogo de copo, etc., por favor, não façam nada disso. Né? Deixa para o estudo, para a maturidade, o conhecimento, casa espírita, sim, fazer isso. Né? O próximo, concluindo então, nós vamos ver que o Adenauer Novaes, ele nos diz assim, o desenvolvimento da faculdade geralmente se dá também com o auxílio dos bons espíritos que adotam o candidato sério ao exercício da mediunidade, buscando orientá-lo, inspirando no estado de vigília ou durante o sono quanto ao seu desempenho. Então, constantemente nós podemos ser ajudados por esses benfeitores de luz. Podemos. Mas para que isso aconteça, a nossa ação, ela tem que ser do bem. Não queira dizer que eu vou estar em estado mediúnico na fila do banco, numa festa, no aniversário ou na minha casa.
Não é isso que a gente está falando. Mas a gente pode ser constantemente ser inspirados por esses espíritos do bem, para cada vez nos darem força para a gente, diante de um momento de doença da família, de uma aflição, numa angústia, num desemprego, numa aflição qualquer, num acidente que se passe, a gente possa o quê? Ser merecedor de sentir esse alívio, essa calma, essa serenidade, não que vai ser desviado o teste, o problema, mas amenizado para que a gente possa transpor aquela barreira, porque aquela barreira faz parte da nossa programação de vida. Nós vamos também ver a Joana de Ângeles, ela diz assim, ó, a mediunidade, como qualquer outra faculdade, exige exercício, treinamento e dedicação. Pelas suas características de paranormalidade, impõe estudo cuidadoso e disciplina correta. O fator moral é igualmente de relevante importância pelos efeitos que dele resultam. O que nós vamos ver? Todas as pessoas, quando adentram a casa espírita para conhecer, querem ser médios, né? Muitas vezes desaparecem nos primeiros anos, por quê? Por causa das leis morais. Porque nós vamos, a doutrina espírita, ela vai buscar fazer com que a pessoa se sacuda, no sentido de fazer essas mudanças, para que cada vez mais a casa espírita possa ser merecedora. Nós possamos, os trabalhadores da casa espírita, sermos merecedores de sermos influenciados por espíritos de luz. E para isso, cada um de nós tem que fazer a sua parte, principalmente quem está trabalhando na casa espírita. Não quer dizer que sejamos anjos, muito longe disso, mas tentar fazer o bem. E para concluir, nós vamos ver o André Luiz nos coloca a mediunidade com Jesus. Faculdade mediúnica significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará aquele contato com o mentor, com Deus, com Jesus. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível cientificar essa faculdade, convertendo ao ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Então, aquela importância durante o período de estudos, por exemplo, numa casa espírita, de trabalhar-se as leis morais. Exatamente para quê? Para a gente se libertar desses atavismos, desses nossos, entre aspas, essas nossas sujeiras mentais que nós temos, essas ações que não são adequadas ainda. Por quê? Porque cada vez mais nós queremos entrar em contato, perceber, ainda quiçá semiconsciente, essas influências. E ter o conhecimento, queridos irmãos, que Deus está conosco. O pensamento de Deus se emana por todo esse universo. Deus é uma energia. Não temos bem certeza ainda o que é Deus. Sabemos que é um pensamento, que é uma energia, causador primária de tudo e de todos, e que é um bem supremo. Mas ele emana o pensamento, Deus emana essa onda que a gente já entende tão bem, que a nossa TV não liga se não tiver uma antena. Então tem que ter uma onda. Deus constantemente está emanando isso. E nós temos essa capacidade, sim, esse aparelho, sim, de perceber essas ondas do bem, de paz, de serenidade, não necessariamente de se comunicar com o vô, com a avó que já desencarnou, não é isso que a gente está falando. É realmente de ter essa certeza, essa fé racional, que essas ondas, que essas energias existem e que nós temos sim essa capacidade no nosso dia a dia, não estar mediunizado aí fora, não é isso que eu estou dizendo, mas de captar essas ondas e lá no devido tempo, para quem realmente tiver interesse de aprofundar esse conhecimento e amanhã se tornar médium, mas não quer dizer que seja um santo, não é isso que a gente está dizendo, mas tem que passar por todo o estudo, todo o conhecimento. Então, queridos irmãos, que possamos fazer cada vez mais bom uso desse dom que Deus nos deu, esse dom que vem de graça, esse dom que vem para aliviar, para facilitar, essa ferramenta facilitadora do nosso dia a dia, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Assim como Jesus foi o médium principal, capaz de perceber, de captar esse Pai, que possamos, não com essa clareza de Jesus, porque ainda não temos esse alcance, mas pelo menos sim, começar a sentir essas energias que acalmam, que serenizam,
que dá luz e que nos dá força para um novo dia. Obrigada, boa noite.